O aumento dos furtos de celulares, dos golpes digitais e até do roubo de cabos de energia e telecomunicações levou o Congresso Nacional a endurecer a legislação penal no país. As mudanças ampliam penas, restringem benefícios e fortalecem a atuação das forças de segurança e do Ministério Público no combate a esses crimes. Para explicar o que muda na prática e quais são os impactos da nova lei para a população e também para o sistema de justiça, o MP-MG Entrevista conversa agora com o promotor de justiça, Marcelo Schirmer. Olá, promotor Marcelo, seja muito bem-vindo ao MP-MG Entrevista. Promotor, explica pra gente o que é essa nova legislação. É importante dizer que os fenômenos tratados especificamente nessa lei, por exemplo, o furto, o roubo de telefone celular, eles já vinham sendo debatidos no âmbito das forças de segurança, do Ministério Público e dos próprios poderes, como um problema grave de segurança pública que exigia uma resposta estatal diferenciada. Mesmo assim, esse movimento legislativo foi surpreendente, porque o endurecimento das penas foi bem mais significativo do que outros exemplos recentes. E esse aumento ele não tem reflexo apenas na quantidade de pena, mas em diversos benefícios ou alternativas penais que deixam de ser aplicáveis para os autores. Um aumento surpreendente, uma propositura legislativa aí aprovada surpreendente, mas positiva, dado que a lei penal mais rigorosa favorece a proteção dos bens jurídicos. Então, se a lei for efetivamente aplicada da forma como desenhada pelo legislador, o que naturalmente depende da intervenção e do entendimento de outras instituições, a expectativa é de diminuição desses crimes e, consequentemente, de mais segurança para o cidadão. O senhor podia ressaltar os pontos mais importantes do que trata a lei? O principal, de fato, é um aumento de pena, para alguns crimes ou para vários tipos penais, e, em alguns casos, para algumas especificidades desses crimes, Por exemplo, o furto, ele teve um aumento de pena que passa a ser de 1 a 6 anos. Mas, mais do que isso, o furto de telefone celular, por exemplo, passa a ser um crime autônomo com uma pena muito mais grave. E isso gera a possibilidade, por exemplo, de prisão preventiva em caso de furto simples. A polícia e o Ministério Público, então, eles podem trabalhar na produção de provas, seja na fase investigatória, seja na fase processual, que indiquem uma especial gravidade no caso concreto ou risco de reiteração para preservação imediata da ordem pública com a prisão preventiva, que, embora não seja automática, passa a ser uma nova alternativa de prevenção de novos crimes por autores com histórico criminal. Muda um pouquinho o jeito de trabalhar, porque amplia o leque de possibilidades probatórias e de instrumentos processuais à disposição das forças de segurança e do Ministério Público para enfrentamento desse tipo de crime. A gente tem aí furto de cabos, me parece até uma resposta às demandas da sociedade. A gente vê que aumentou muito esses roubos de cabos, de fios, roubos de celulares. Nesses casos, existia uma pena e ela passa a ser de quanto? Não existia uma pena específica, para furto de fio, cabo, equipamento de energia, telecomunicação. Não existia uma pena específica, caía dentro do furto comum, e agora de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Uma nova hipótese qualificada com foco na proteção dos serviços essenciais. A gente tem outros casos também, por exemplo, furto mediante fraude eletrônica, mediante fraude. Isso tem a ver com os golpes digitais, promotor? São coisas diferentes, O furto são 2 problemas de segurança pública detectados e tratados os 2 nessa mesma lei. Então, você tinha o furto de fio, de cabo, etc., que gerava um problema, inclusive, na prestação do serviço, Porque interrompe a telecomunicação, interrompe, às vezes, fluxo de dados de internet e tal. E esse era um fenômeno que o legislador entendeu por bem enfrentar com o aumento de pena, ou, na verdade, com a criação de um tipo qualificado específico, com uma pena mais alta do que o furto simples, de 2 a 8 anos de reclusão. A outra questão é o furto mediante fraude eletrônica, que já era tratado numa lei específica, a Lei 14.155 de 2021, com pena de 4 a 8 anos, e passou a ser pena de 4 a 10 anos.
E aí nós estamos falando do uso de métodos enganosos, né? Por exemplo, golpes via WhatsApp, via contato telefônico, etc., que são usados para subtração de valores da vítima, acesso a aplicativo de banco, roubo de senha, esse tipo de coisa. Agora, eu vi também aqui, promotor, que tem um outro caso que é inédito, parece também, outra situação, furto de animal doméstico, é isso também? Outro problema que foi tratado em conjunto, porque, né, de novo, são hipóteses de furtos, hipóteses específicas de furtos, quer dizer, o furto é a subtração de qualquer bem da vítima, e aí entendeu-se que algumas hipóteses de especial gravidade, seja pela forma como o crime é cometido, seja pelo bem que é subtraído, e aí no caso dos animais domésticos, né, por toda a questão até de direitos dos animais que hoje vem sendo tratado e do reconhecimento de que, né, são questões importantes, afetivas, inclusive emocionais, para quem está envolvido, e que exigiu do legislador uma resposta via endurecimento das penas para quando o crime tem o animal como destinatário, digamos assim, da ação do criminoso. Promotor, um outro caso interessante também que a gente vê se replicar muito no país é aquele caso de laranjas, né? Ou seja, a cessão de uma conta bancária para a prática criminosa, né? Também mudou. Antes, a gente trabalhava com essa cessão de conta bancária como uma potencial participação no crime, digamos, principal, né? No golpe, e muitas vezes o laranja acabava, pela prova e pelo que se conseguia apurar, entendido como uma participação de menor importância, ou até que ele fosse só, de alguma maneira, um beneficiário ou um instrumento para a prática do crime. Quando esse artifício, que é muito comum, o uso da conta de laranja nesse tipo de fraude, mas igualmente complexo, no sentido de, a partir daí, identificar os executores dos crimes, o que fica quase sempre na dependência de que o titular dessa conta indique o comparsa, quando se coloca o que antes era visto como um beneficiário ou um instrumento do crime como um criminoso autônomo, a gente abre o leque de ferramentas e métodos investigativos para chegar, via análise de vínculos ou até de medidas cautelares, como uma quebra de sigilo bancário, por exemplo, a todos os integrantes do grupo em seus diferentes papéis. Favorece, além da punição do laranja em si, favorece, né, daquele que empresta a conta, que é chamada conta laranja, além da punição dele, favorece a própria identificação dos outros integrantes do grupo criminoso. Mais um caso nessa lista que nós estamos tratando aí. A gente vê que o crime de estelionato, ele voltou a ser de uma ação penal pública incondicionada, ou seja, não é necessária mais a representação da vítima para que o Ministério Público possa atuar. Isso facilita a responsabilização e punição do criminoso, porque a exigência de representação acaba gerando um ônus para a vítima, né, que tem que fazer um esforço extra, além de notificar o crime, para movimentar a investigação. E isso também coloca a vítima numa posição de vulnerabilidade perante o criminoso, que pode tentar, por exemplo, intimidá-la para que não represente. Então, com a dispensa da representação, fica preservada a posição da vítima no processo e eliminado um entrave que é meramente burocrático para que os órgãos de persecução penal possam agir. Essa nova lei, ela é uma demanda da sociedade, o legislador está acompanhando a demanda da sociedade e até a atuação dos criminosos? A gente tem acompanhado discussões sobre esses temas dentro da pauta da segurança pública. Então, os índices de criminalidade são abordados com frequência nessas discussões, e o que a sociedade apontou ou aponta como pontos de especial atenção, como vários dos que você citou aí, a exemplo do furto de animais domésticos, do furto de aparelho celular, do furto de fios de cobre. Todos esses pontos foram levados em consideração para essa, vamos chamar assim, reação legislativa a uma política criminal que até então vinha tratando esses crimes como de menor gravidade, vamos dizer assim, autorizando uma série de benefícios, uma série de alternativas penais que passam a ser ou restringidas ou impossibilitadas. Então, me parece que sim, vai ao encontro dos anseios sociais na temática da segurança pública.
Promotor, com essa mudança, o que muda no papel do Ministério Público? Favorece o Ministério Público a ter mais instrumentos processuais para o enfrentamento desse tipo de crime via o exercício da ação penal que lhe compete. A gente trabalha no sentido de comprovar os fatos, mas também trabalha no sentido de comprovar aquilo dentro das especificidades do crime que autorize uma medida mais gravosa, seja para a produção de provas, seja para uma medida cautelar de prisão, ou que não seja de prisão, mas de restrição de liberdade, que antes dessa mudança para esses crimes não adiantava nem a gente argumentar, porque era uma vedação legal. Prisão preventiva, por exemplo, por furto, simplesmente não era cabível. Então não adiantava eu dizer, olha, esse furto aqui foi mais grave, esse caso aqui é mais importante. Não havia margem para a gente destacar um caso importante e, com isso, por exemplo, obter uma medida cautelar de prisão preventiva, por exemplo. E agora, então, a gente tem um leque de argumentos, de provas, de ferramentas processuais a ser usado que antes não tínhamos. Nós conversamos com o promotor de justiça Marcelo Schirmer sobre as mudanças na legislação penal que endurecem punições para crimes como furto de celulares, golpes eletrônicos, uso de contas laranjas, roubo de cabos e furto de animais domésticos. As novas regras ampliam instrumentos de investigação e reforçam a atuação do Ministério Público e das forças de segurança no enfrentamento desses crimes que têm causado impactos diretos na vida da população. O MP-MG Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.